Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Jenny Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E antes da nossa aula começar, vamos para o nosso momento de reflexão. Eu trouxe a seguinte frase para vocês hoje, que é: todo dia é dia de alimentar o coração com boas energias. Queridos, todos os dias passamos por problemas em nosso dia a dia, por barreiras. E aí, quando vem esses dias, nós temos que nos alimentar de boas energias, de positividade, de palavras que nos tragam alegria, que nos ajudem, que aumente a nossa esperança e a nossa fé. Então eu digo para você, encha seu coração todos os dias com boas energias e boas palavras. Olá, meus queridos alunos. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 2 com o título Estrutura da Matéria. Vamos dar continuidade hoje, então, ao nosso conteúdo. Eu peço que você, nesse momento, abra seu livro na página 49 do livro didático e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, com certeza, você que acompanhou nossas aulas viu que nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre os modelos atômicos, né? Modelos esses que foram criados por pesquisadores que fizeram estudos baseados na menor parte da matéria, que é o átomo. E a partir desses experimentos, desses estudos, os pesquisadores criaram esses modelos atômicos, né? E na nossa última aula, nós aprendemos que o modelo atômico atual é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico, nós aprendemos o quê? Que o átomo ele é dividido em duas regiões. Região central do átomo, que é o núcleo, e a região ao redor do núcleo, a região externa, que é a eletrosfera. Outro ponto também que nós aprendemos nesse modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o modelo que nós utilizamos hoje, é que na região do núcleo eu tenho a região central do átomo, onde está a maior parte da massa daquele átomo, e que nessa região central do núcleo, chamada de nessa central, que é chamada de núcleo, nós temos dois tipos de partículas nessa região, que são as partículas prótons e as partículas nêutrons. Só lembrando que as partículas prótons que estão no núcleo, elas são de cargas positivas. E as partículas que estão no núcleo nêutrons são partículas que são neutras, que não possuem nem carga positiva e nem carga negativa. Já na região da eletrosfera, que é essa região que fica ao redor do núcleo, a gente não pode esquecer que é uma região onde eu tenho camadas eletrônicas ou níveis de energia, né? E que nessa eletrosfera eu tenho exclusivamente elétrons, que são partículas muito pequenas que ficam ao redor, né, do núcleo. Ficam ali vagando ao redor do núcleo e nós sabemos que esses elétrons eles são de cargas negativa. Aí a gente inicia, né, a página 49 com essa chargezinha aí que você tem. O modelo atômico aqui, o modelo atômico de Rutherford, né, e que é o modelo atômico que nós sabemos hoje, mais utilizado hoje, o modelo atômico de Rutherford-Bohr. E aí você vê a imagem, né, de um elétron muito aborrecido girando aqui na eletrosfera, né, está circulando aqui na eletrosfera, está aborrecido. E as partículas do núcleo falam uma para outra, né? Com certeza aqui são os prótons falando, né, para os nêutrons. Os prótons dizem, né, para os nêutrons o que houve com o elétron hoje. E aí os nêutrons falam, nada não, ele anda meio negativo mesmo, né, fazendo a relação, né, brincando com a relação da carga negativa que os elétrons possuem. Então, as três principais partículas de um átomo, né, têm cargas elétricas. E as três partículas
que formam um átomo, elas possuem massa. Então, conforme essa descrição vista aqui nesse quadro, né, nós temos o quê? As três partículas do átomo, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons. A partícula próton ela é representada pela letra P minúscula. A partícula neutra ela é simbolizada pela letra N e a partícula elétron pela letra E. Próton, ele está em qual região do átomo? No núcleo, né? Possui massa relativa de 1. A carga elétrica, né? Ou a carga relativa do próton é mais 1. E o seu descobridor foi Rutherford, em 1919. Já o nêutron, que a simbologia é N, né? Representada pela letra N minúscula, é uma partícula que a gente encontra também no núcleo. A massa desse nêutron é 1. E a carga relativa é 0, né? Então, o nêutron é uma partícula neutra. E essa partícula neutra foi descoberta, né, por Chadwick, né? Então, Chadwick, corrigindo, né? Chadwick foi descobridor da partícula neutra e foi descoberta em 1932. Já a partícula elétron é uma partícula que está na região da eletrosfera, mais especificamente lá na camada eletrônica, nas camadas eletrônicas. E a massa relativa do elétron é de aproximadamente 1 sobre 1840. Ou seja, mostrando que a massa de um elétron é muito pequena. E a carga elétrica relativa, né, do elétron é de -1. Criador do elétron foi o descobridor dessa partícula elétron, foi Thomson em 1892. Então a gente observa o que baseado nesse quadro, né? Então a gente observa que os prótons e os nêutrons são partículas que se encontram na região do núcleo e os elétrons são partículas que você encontra na eletrosfera. Outra coisa que a gente observa também é que os prótons e os elétrons, eles são partículas que possuem cargas elétricas. Então, os prótons têm carga positiva e os elétrons carga negativa. Então, a gente pode dizer o quê? Que eletricamente eles são neutros. Por quê? Porque o número de próton é igual ao número de elétron, né? Então, automaticamente você vai dizer o quê? Que o átomo ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque o próton tem a mesma carga positiva equivalente à mesma carga negativa do elétron. Ou seja, o átomo é uma partícula eletricamente neutra. Por quê? Porque a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de carga positiva, neutraliza a quantidade de carga negativa dos elétrons. Por que neutraliza, professor? Porque eles têm a mesma quantidade de carga relativa, né? Por isso que o átomo é uma partícula neutra. E aí ele fala que os dados no quadro também indicam que a massa do elétron é aproximadamente 1840 vezes menor que a do próton e a do nêutron. Portanto, é considerado desprezível. Assim, a massa de um átomo está concentrada no núcleo. Isto é, corresponde à massa da quantidade de prótons e de nêutrons. Então, quando a gente compara a massa, né, a massa atômica do próton com a do nêutron e a ou quando a gente compara a massa do elétron com a do próton e do nêutron, a gente observa o quê? Que a massa do elétron ela é muito, muito, muito menor quando a gente compara a massa do elétron com a massa do próton e do nêutron. Então, os pesquisadores descrevem a massa atômica do elétron como desprezível, né? Por quê? Porque ela é tão pequena, né? Que se você somar a massa do próton e do nêutron, ainda assim o elétron vai continuar com uma massa relativa muito pequena. E aí,
a gente pode definir, né, baseado nisso, sabendo que a quantidade de massa de um átomo está concentrada mais no próton e no nêutron, o que a gente pode fazer? A gente pode definir o número de massa de um átomo, representando o quê? Representado pela letra A maiúscula. Então, a massa, né, o número de massa, representado pela simbologia A, corresponde à soma do número de prótons e do número de nêutrons existentes no núcleo do átomo. Então, se a gente quiser saber a massa atômica de um átomo, é só pegar e calcular, né? É só somar a massa do próton mais a massa do nêutron. Por quê? Porque nessas duas partículas eu tenho a concentração maior de massa. Então, se você quiser, ou se a professora pedir que você calcule a massa de um átomo, você vai usar essa fórmula. A, que representa a massa do átomo, é igual à massa do próton mais a massa do nêutron. Então, se você quiser saber a massa de um átomo, você soma a massa do próton com a massa do nêutron, certo? Então, durante muito tempo, a comunidade científica ela acreditava, né, que os átomos de mesmo elemento químico tinham massas iguais. Por isso utilizavam esse conceito para identificar os elementos atômicos. No entanto, com a descoberta do próton, né, e de que os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear, ou seja, né, a mesma quantidade de próton no núcleo do átomo, os cientistas constataram que era o número da carga positiva que determinava a propriedade de um elemento. Com isso, né, estabeleceram um novo critério para definir e identificar o elemento químico. Então, os pesquisadores, né, eles acreditavam que para identificar um elemento químico, né, era só a gente pegar o número de massa daquele elemento químico, que eu já sabia quem ele era. Só que aí, depois, mais na frente, né, com estudos, os pesquisadores descobriram o quê? Que o que estabelecia mesmo a propriedade de um elemento químico, o que determinava o que era aquele elemento químico, era a carga nuclear dele, ou seja, era a quantidade de carga positiva que tinha no núcleo daquele elemento químico, ou seja, a quantidade de prótons que tinha naquele núcleo daquele átomo. Então, a partir daí, os pesquisadores identificaram os elementos químicos através da carga positiva, ou seja, dos prótons que existiam no núcleo de determinado elemento químico. E aí, em 1913, Henry Moseley, que veio de 1887 a 1915, e trabalhava com Ernest Rutherford, realizando estudos com raio-x, desenvolveu um método experimental que possibilitou a determinação da carga nuclear do átomo. Com o experimento, Moseley percebeu que átomos de um mesmo elemento químico apresentam sempre a mesma carga nuclear e que átomos de elementos químicos diferentes apresentam cargas nucleares distintas. Então, esse descobrimento, né, de que o elemento químico ele podia ser identificado as suas propriedades a partir da sua quantidade de carga nuclear, ou seja, a partir da sua quantidade de carga positiva que tinha no seu núcleo, foi feita pelo pesquisador Henry Moseley em 1913. Que é esse pesquisador, né? Esse colaborador, né? Se auxiliar de Ernest Rutherford. Então, ele fazendo lá experimentos com raio-x, ele conseguiu detectar, né, um método que estabelecia a carga nuclear, né, de átomos, ou seja, a quantidade de prótons que existia no núcleo de um átomo, e a partir daí ele observou o quê? Que átomos que eram do mesmo tipo, eles apresentavam a carga nuclear idêntica, ou seja, a carga de prótons idêntica. E que os elementos químicos diferentes, né,
substâncias químicas, eles apresentavam carga nuclear distinta, ou seja, carga nuclear diferente, ou seja, quantidade de prótons diferente. Então, a partir do número de prótons, né, designado como número atômico e representado pela letra Z maiúscula, passou a definir, né, definir e identificar os elementos químicos. Então, o número de próton é a mesma coisa que número atômico. Então, toda vez que a professora estiver falando de número atômico, você já sabe que eu estou falando de número de prótons de um elemento químico. E aí, esse número atômico ele é representado pela letra Z maiúscula. E aí, esse método foi o método que ficou estabelecido para se identificar um elemento químico. Ou seja, eu consigo identificar um elemento químico através do seu número atômico, ou, em outras palavras, através do seu número de prótons. E aí, o número atômico é representado pela letra Z maiúscula, certo? Então, o número atômico, simbologia Z maiúscula, é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, Z é igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons. Não esqueçam disso. Então, dessa forma, cada elemento é indicado por um número atômico, o qual corresponde ao número de partículas positivas existentes no núcleo. Por exemplo, o elemento químico carbono ele tem 6 prótons, portanto, tem número atômico igual a 6, ou seja, Z é igual a 6. Assim, todos os átomos com número atômico igual a 6 correspondem ao elemento químico carbono. Então, ele pegou aqui um exemplo, né? Então, eu já aprendi que um elemento químico ele é identificado pelo número atômico dele, ou seja, pelo número de prótons encontrados no núcleo. Então, ele pegou o exemplo aqui do carbono. O carbono é um elemento químico. O carbono ele possui 6 prótons, né? Então, olha aqui na imagem. Isso aqui é um átomo de carbono. Então, aqui no núcleo, ele diz o quê? Que nesse núcleo eu tenho 6 prótons. Se eu tenho 6 prótons, então eu deduzo o quê? Que o número atômico desse elemento é o quê? É 6. Por quê? Porque eu aprendi que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, se ele diz que aqui no núcleo eu tenho 6 prótons, então eu já sei que o número atômico dele vai ser 6. Professor, e o número de elétrons? O número de elétrons que rodeiam aqui a eletrosfera, ao redor do núcleo. Quanto que vai ser o número de elétrons? Você chegou a se perguntar isso? Bom, se você prestou atenção, eu expliquei o quê? Que num elemento químico, a mesma quantidade de carga positiva é a mesma de carga negativa. E eu expliquei que o átomo, por ele ter essa igualdade de carga positiva e negativa, ele é chamado, o átomo é chamado de um elemento neutro. Então, se eu sei que aqui no núcleo eu tenho 6 prótons, né, no núcleo, então quantos elétrons eu vou ter aqui na eletrosfera? Muito simples. Você vai ter 6. Olha só, vamos contar aqui, ó. Na primeira camada eletrônica eu tenho 2. E aqui na segunda camada eletrônica eu tenho quanto? 4. Então, contando no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 elétrons, 6 prótons. Certo? Vamos aqui então para organizar as ideias. Da página 50. Eles, agora que você conhece a estrutura do átomo e sua identificação, complete o fluxograma a seguir com palavras corretas. Então, você tem aqui o átomo, que é constituído por 2 regiões, né? Região da eletrosfera e região do núcleo. Muito bem. Aí, essa eletrosfera, ela tem o quê? O que contém nela? Você vai me dizer, né? E qual é a carga desse elemento que contém na eletrosfera? Então, você vai fazer você vai responder esse Organiza as Ideias da página 50. E aí ele diz que, segundo o modelo proposto por Bohr, os elétrons estão dispostos ao redor do núcleo, em camadas eletrônicas ou níveis de energia bem definidos. Isso a gente já aprendeu, né?
pelo modelo atômico de Bohr, a gente sabe que os elétrons estão distribuídos ali, né, ao redor do núcleo. Então, o núcleo está aqui, e aí eu tenho os elétrons aqui na eletrosfera, né, ou camadas eletrônicas, girando aqui, né, e que cada camada dessa tem um nível de energia definido. Isso aí nós já aprendemos. Então, para os elementos químicos conhecidos até o momento, os elétrons se distribuem em até 7 camadas de energia, ou seja, até 7 níveis de energia. E essas 7 camadas que os elementos químicos, né, eles podem possuir, elas são simbolizadas por letras, né, pela letra K, L, M, N, O, P e Q, né, as quais os elétrons eles giram ao redor do núcleo, espalhados ali nessas camadas. Então, cada circular dessa ao redor do núcleo, né, cada espiral dessa ao redor do núcleo é chamado de camada eletrônica ou nível de energia. E aí, os pesquisadores estabeleceram o quê? Um nome para essas camadas eletrônicas. E aí eles deram nomes simples, deram letras, simbologia feita a partir de letras. Então, para os elementos químicos que existem, nós temos, né, nessa grande quantidade de elementos químicos, pode acontecer que um átomo tenha essas 7 camadas, né, de energia, essas 7 camadas de níveis de energia, que é a K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q. Esses níveis de energia, eles também podem, ou seja, essas camadas eletrônicas, esses níveis de energia, eles também podem ser representados por números inteiros, ou seja, respectivamente pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, como a gente vê aqui na imagem. As camadas, ou seja, os níveis de energia, apresentam valores de energia. A camada K é aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o núcleo? Então, aqui eu tenho o núcleo e eu tenho aqui a região da eletrosfera, que é essa região externa aqui do núcleo. Então, cada nível desse é uma camada eletrônica e cada nível desse tem uma quantidade de energia. Então, a camada K, que é essa daqui que está mais próxima ao núcleo, é a de menor energia. E a camada Q, que é essa daqui, ó, que também pode ser chamada de nível 7, é a camada mais energética, ou seja, aquela que possui mais energia. Para cada camada dessa, há uma quantidade máxima de elétrons permitida nela, conforme indicado aqui no nosso quadro. Então, só para a gente reprisar, cada camada dessa aqui é uma camada eletrônica chamada de nível de energia. A camada mais próxima do núcleo, a K, né? E a mais distante é a Q. Então, eu tenho 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E elas podem também ser, né, essas letras que representam as camadas eletrônicas, elas podem também ser relacionadas com números. Então, você pode dizer camada K ou nível 1, camada L, nível 2, camada M, nível 3. Você pode dizer que a camada N é o nível 4, camada O é o nível 5, camada P, nível 6, camada Q, nível 7. Então, não esqueça disso. E aí, cada camada dessa possui um número máximo de elétrons permitidos, certo? Então, aqui na camada K, eu tenho 2 elétrons permitidos nessa camada, na L8, na M18, na N32, na O32, na P18 e na camada Q o nível máximo de elétrons permitidos é 8. Então, quanto mais distante do núcleo, menor será a atração pelos elétrons e maior será a energia. E aí, a maneira como esses elétrons estão distribuídos nas camadas é denominada de distribuição eletrônica, né?
E seu princípio básico consiste em dispor os elétrons de forma que ocupem primeiramente a camada eletrônica mais próxima do núcleo que corresponde ao nível menor de energia, e após o preenchimento dessa camada, os elétrons passam a ocupar a camada seguinte e assim sucessivamente. Então, a distribuição eletrônica está relacionada a isso. A esse princípio em que eu vou distribuir primeiro os elétrons na primeira camada de energia, depois que eu termino de distribuir na primeira camada de energia, eu passo para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente, até distribuir os elétrons ali na eletrosfera. Então, no entanto, há algumas considerações importantes que a gente não pode deixar de fazer quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A primeira, qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última nunca poderá ter mais de 8 elétrons. E a camada K deve apresentar somente 2 elétrons. Então, quando você vai fazer uma distribuição eletrônica, a última camada, é chamada de camada de valência, ela nunca poderá ter mais de 8 elétrons. Tá? E a camada K é a camada que poderá só ter somente 2 elétrons. Tá? Conforme essa regra, se a última camada apresentar mais de 8 elétrons, o valor excedente deve ser desconsiderado, ou seja, essa camada terá 8 elétrons e o restante, que é a diferença, deve ser colocado na camada seguinte. Observe alguns exemplos. Então, tem aqui, ó, elemento químico oxigênio, tem 8 número atômico e 8 número de elétrons. Número de elétrons na camada. Na K eu tenho 2, na L eu tenho 6. Totalizando 8. Se você for fazer uma contagem aqui, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E eles estão distribuídos na K, que só pode pegar 2, e na L, 6. Totalizando 8. Argônio tem 18 número atômico e 18 de elétron. Fizemos a distribuição, camada K ficou com 2, a L com 8 e a M com 8. O potássio tem 19 número atômico e 19 elétrons. Camada K com 2, camada L com 2, M com 8 e N com 1. Se você observar, a camada M, ela pode pegar até 18 elétrons, ela pode suportar 18 elétrons. Só que se você ver, aqui a gente distribuiu 8 para a camada M e 1 para a camada N. Por quê? Porque se a gente fizesse isso, se a gente colocasse os 9 que estavam faltando tudo aqui na camada M, a gente ia fugir à regra. Por quê? Porque na regra, a penúltima camada ela não pode ter, né, esse excesso de elétrons. Aí você tem aqui, né, o cálcio, camada K. Cálcio tem 20 número atômico e 20 elétrons. Camada K2, L8, M8 e N2. Então, se você observar aqui no quadro, né, a camada M do elemento potássio e cálcio, que são esses dois elementos aqui, então aqui na camada M, se você observar, você vai observar o quê? Que os elétrons restantes, né, nesse nível, eles podem ter até 18 elétrons nessa camada. No entanto, a última camada eletrônica, ela deve conter no máximo 8 elétrons, né? Por isso, os elétrons excedentes foram colocados na camada seguinte, aqui na camada N, né? No caso do potássio, 1 elétron foi colocado na camada N e 2 elétrons na camada cálcio. Então, a camada mais externa, que é essa última aqui, ó, né, do átomo, a camada mais externa, ela é denominada de camada de valência. Não esqueça, a última camada que você tem na eletrosfera, ou seja, a última camada na distribuição eletrônica é chamada de camada de valência. Então, assim para o potássio, né,
que é esse exemplo aqui, a camada de valência é N, que é a última camada. E aí você tem nessa última camada um elétron. Então você está dentro da regra. Essa regra é chamada de regra do octeto, né? Foi criada por Gilbert Newton Lewis, né? Pesquisador que criou essa regra do octeto, que diz que o quê? Que na camada de valência, na última camada, no momento da distribuição eletrônica, não se pode exceder a quantidade de 8 elétrons. E a camada de valência do cálcio aqui, né, que tem só 2 elétrons. Ou seja, está dentro da regra do octeto. Outra regra também da distribuição eletrônica, tá? Para elementos químicos com número atômico elevado, caso a quantidade de elétrons da penúltima camada ultrapasse 18 elétrons, os elétrons excedentes devem ser repassados para a camada seguinte, tá bom? Não esqueçam disso. A penúltima camada eletrônica pode ter no máximo 18 elétrons. Isso é uma outra regra. Não esqueça, a penúltima camada só pode ter 18 elétrons. Vamos observar aqui a distribuição da camada, né, em camada do elemento químico xenônio. Xenônio tem 54 número atômico e 54 elétrons. Então, eu tenho na camada K, eu coloco 2 elétrons, aí vai sobrar 52. Na camada L eu boto 8, vai restar 44 elétrons. Na camada M eu boto 18, que vai restar 26 elétrons. Na N eu boto 18 e restam 8 elétrons. A camada N comportaria até 26 elétrons restantes, porém, a última camada ela não deve exceder os 8 elétrons e a penúltima só pode ter 18 elétrons. Então, o que a gente faz? A gente pega esses elétrons restantes e coloca na próxima camada, que é a camada 8, que vai ficar com 8 elétrons, ou seja, vai respeitar a regra do octeto, em que a camada de valência, que é a última camada, ela só pode ter 8 elétrons. E aí a gente fazendo essa distribuição aqui no quadro das camadas, né, com a quantidade de elétrons pertencentes, K vai ter 2, L vai ter 8, M 18, N 18 e O 8. Então, no exemplo que a gente viu acima, o número máximo de elétrons na penúltima camada está aqui, que é 18, e a última 8, ou seja, dentro das regras de distribuição eletrônica. Vamos fazer então agora as atividades de hoje. Você vai fazer esse Organize as Ideias da página 52. Vamos para o livro didático. Agora essa atividade é do livro didático. Vamos agora para o livro de atividade do aluno. No livro de atividade do aluno, você irá fazer a página 24. Você vai fazer a questão 12 e 13 da página 24. E irá fazer a questão 14 e 15 da página 25. Só até a 15 da página 25 do livro de atividade do aluno. Ok, meus queridos? Boa tarefa!